Eu não sei em que ano você está vendo esse vídeo, mas o momento que eu gravo ele é 2023, finalzinho praticamente do mês de outubro. E nos dias de hoje tá lastimável o jeito com que o evangelho está sendo conduzido, o evangelho cristão está sendo conduzido nesses dias. Praticamente tá uma vergonha, né? Cada coisa que a gente escuta, cada líder religioso falando absurdos, fazendo coisas terríveis, né? E às vezes quando eu vejo, eu falo, gente, que vergonha, né? E aí me vem aquela questão no devocional de hoje. Será que eu devo me vergonhar por essas coisas que andam fazendo com o evangelho? Não. No devocional de hoje, Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que acredita em Deus. Olha só que coisa potente. O evangelho não é esse mamão com açúcar. O evangelho não é essa facilidade que vendem por aí. O evangelho de Cristo não é esse evangelho fajuto, simples, que fala venha e continue do jeito que você está. O evangelho de Cristo, ele causa transformação na vida da pessoa. Se você ficar sabendo de alguém que veio para o evangelho de Cristo, eu não sei quantas outras religiões, eu vou te falar quanto ao cristianismo, tá? Eu vou falar com a casa que eu vivo. Se alguém veio para o cristianismo e não mudou de vida, se ele continuou do mesmo jeito, se ele fazia hoje tudo que ele fazia antes, ele continua fazendo hoje, de fato essa pessoa não encontrou o Cristo do cristianismo, né? Porque a palavra de Deus até diz: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia coisa errada não faz mais coisa errada. Por quê? Porque ele encontrou o Cristo e o Cristo mudou a vida dele. Aquela pessoa permitiu que Cristo mudasse a vida dele, sabe? Então o cristianismo, ele é acima de, assim, também, né? Também, ele é muita coisa, mas também é transformação. Transformação. Ninguém pode vir a Cristo e continuar sendo o que era antes. Até porque a palavra também diz que o velho homem já morreu, o velho homem já passou, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, assim no meio cristão, sempre vai existir aquelas pessoas que vão desvirtuar o evangelho de Cristo. Assim como também em qualquer outra religião ou qualquer outro grupo social. Sempre vai haver aquela minoria que vai fazer traquinagem, que vai fazer balaiagem com as coisas corretas, né? Porém, nós não devemos abrir mão daquilo que é correto, principalmente agora dentro do cristianismo, que é o que eu estou abordando aqui com você, né? Não podemos nos deixar levar por isso, por essa facilidade, por essa hiper, ultra, mega graça que pregam aí, né? Devemos lembrar que Deus é amor sim, mas ele também é justiça, né? Então, no devocional de hoje, está dizendo uma coisa interessante. Apesar de tudo isso que está acontecendo, 4 mensagens são faladas nesse verso. Primeiro, eu não me envergonho do evangelho. Eu, Fernando, falando. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque eu acredito. Número 2, eu acredito que o evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. E poder para muita coisa, mas principalmente, informação número 3, para salvar o ser humano que acredita em Cristo, que acredita em Deus, né? Olha só que tremendo. É poder principalmente para salvar o ser humano. Mas aí vem a quarta questão, para salvar aquele que acredita em Deus. E esse verso foi falado para judeus, para gregos e para todos os confins da terra. Então, eu não me envergonho do evangelho, porque eu acredito que esse evangelho é poder de Deus, é poder principalmente para salvar o homem, mas para salvar o homem que acredita em Deus, aquele homem que de fato entendeu o que é o cristianismo e como esse cristianismo pode mudar a vida do ser humano, pode tornar ele a melhor versão para viver nesse mundo, pode fazer você ser uma pessoa que vai revolucionar esse mundo, deixar um legado e ainda escrever o seu nome no livro da vida, salvar a sua alma. Esse é o evangelho que eu acredito, esse é o evangelho que é o evangelho de Cristo, não essa água com açúcar que vendem por aí. Aliás,
Se você chegar em um lugar que lá está sendo pregado o evangelho de Cristo e for mamão com açúcar, vaza de perto de você. Há muitos anos atrás, a frase que os cristãos falavam é: procure a igreja mais perto da sua casa, né? Para você não ir do outro lado da cidade ou em outro bairro atrás de uma igreja. Então a gente falava assim: não, ó, procura uma igreja mais perto da sua casa. Só que a coisa ficou tão estranha que hoje a frase mudou: procure a igreja mais perto da Bíblia. Então, se você quiser saber se a denominação, a igreja que você está servindo, se o líder religioso que conduz a sua denominação, que te ajuda, que está ali para auxiliar os fiéis dessa igreja, se você quer saber se ela está certa, compare com a Bíblia, compare com o crivo chamado Bíblia Sagrada, compare com o padrão, sabe? Tudo que a gente vai fazer nessa vida tem padrões, e esses padrões servem para reger a humanidade. Por exemplo, você hoje não pode fazer um carro na sua garagem e querer sair andando por aí na rua, porque esse carro precisa estar homologado pelo padrão do Inmetro. Se você for jogar bola, jogar futebol, eu acho futebol uma coisa incrível, viu? Existe uma série de regras, um padrão de regras lá. Por exemplo, o impedimento: você não pode invadir a área do seu adversário, você não pode pegar a bola com a mão, o jogo só vale dentro daquelas 4 linhas. Então, assim, existe uma série de regras. Para tudo na vida existem regras ou padrões. Se você vai fazer um exame, uma série de exames, bateria de exames, exame de sangue, seja o que você for fazer, existem padrões. Ó, o resultado é esse. Pelo padrão, você está aqui, 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 aqui ou aqui. Existem padrões, existem regras. Então, no cristianismo, no evangelho de Cristo, também é isso. Existe um padrão a ser seguido. Fernando, mas eu quero... O jogo só vale dentro das 4 linhas. Mas, Fernando, eu não sou obrigado. Realmente, você não é obrigado. Você não é obrigado a seguir o evangelho de Cristo. Existe um mundão aí todinho para você. Vá e seja feliz, vá embora. Ninguém precisa ser obrigado a aceitar o cristianismo. Ninguém é obrigado, sabe? Então, você não é obrigado. Você não é obrigado a seguir as regras, a seguir o padrão. Vá. Existem, inclusive, igrejas cristãs para tudo quanto é gosto. Vá para a igreja que você mais se encaixe. Ah, Fernando, mas se tiver errado, aí é um problema seu com Deus, no finalzinho da vida, né? Aí é você com ele. Mas, se você decidir por Cristo, pelo evangelho de Cristo, siga o padrão. Porque eu não me envergonho desse padrão. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Até o próximo vídeo.